Hoje, doutora Maitê Pimentel está com a gente. Vamos falar sobre dores de cabeça. Seja bem-vinda, tudo Obrigada. bem? Tudo bem. Dores de cabeças com causas hormonais. E é fácil disso acontecer? É frequente, doutora Muito Maitê? frequente. É. Dor de cabeça, ela acontece com muita frequência de forma geral. Muitas pessoas têm dor de cabeça. Mas por várias causas, né? Estressada no trabalho, não é? Ou quando come chocolate, toma vinho. Ou então com muito glutamato monossódico, Sim. né? E tem várias causas de dor de cabeça, que são as primárias, que a gente às vezes nem sabe de verdade a causa. Elas aparecem, as enxaquecas, né? Então tem até a áurea que você dá os sinais que vai ter. Mas tem causas hormonais. E essas causas é muito legal da gente identificar, porque se você tratar o hormônio que está fazendo isso, você melhora a tua dor de cabeça. Gente, com um exame simples de sangue a gente consegue fazer essas dosagens, não é? Não é nada tão complexo. Não, tem um hormônio que a gente vai falar que é a prolactina, Kátia, que é o que mais dá dor de cabeça. É mesmo? E às vezes a pessoa ficou anos com dor de cabeça. E que hormônio é esse, prolactina? É o hormônio que faz o leite. Ah, então as mulheres que estão... O que foi? Tô com frio, não, obrigada, Tutu. Tá bom, tá bom. É, as mulheres que estão amamentando ou que estão grávidas começam já a ter dores de cabeça em função disso, dessa produção do leite? É. Olha. E fora da gestação existe uma doença, que é a prolactinemia, o excesso de prolactina, geralmente causado por um tumorzinho no cérebro, aqui na hipófise, que quando a gente fala tumor assusta, mas não é câncer. Não, gente. Tem tumor benigno e tem tumor maligno, né? É um tumorzinho benigno que produz, e aí você tratando isso, melhora a dor de cabeça. Olha aí, vamos ver nossos mitos e verdades, mas vai mandando suas perguntas, hein? O primeiro deles, olha, dores de cabeça de causa hormonal não tem cura. Mito? Gigante, né? Então, é o mais legal. Então, tem muitas pessoas que têm muita dor de cabeça e às vezes nem procuram. Acha que, vamos fazer só uma tomografia de cérebro para ver se tem um aneurisma, que realmente, as causas mais perigosas de dor de cabeça são aneurisma. Aí você tem que fazer uma ressonância e uma tomografia. Mas existem muitas causas de alimentação, coisas de alimento que dão dor de cabeça e hormônios. Então, isso é o mais interessante. Tratando o hormônio, você melhora a dor de cabeça. E depois, se alimentando da forma correta, a gente consegue aí ter uma cura, vamos dizer assim, mais eficaz, né? Com certeza. E também, às vezes, tem remédios que mexem com os hormônios que podem ou dar dor de cabeça ou tirar dor de cabeça. É. Muita gente começa a tomar remédio de tudo, Kátia, até de estômago ou de, sei lá, pneumonia, e começa a ter dor de cabeça. É muito comum. Quer dizer, acaba sendo um problema que ela vem adquirir a partir de uma medicação, muitas vezes, que ela mesma se prescreveu, né? E às vezes está alterando o hormônio. É, então, vamos ver mais uma? A TPM causa cefaleia. É verdade. Mas é uma dor de cabeça diferente? Então, a TPM é uma dor de cabeça hormonal, tá? Então, muitas mulheres, quando está precedendo, está antecipando a menstruação, começa já com aquele sintoma de inchaço na mama, de distensão, dor de cabeça, aquele mal-estar, quer comer mais doce. Por quê? Porque o estrógeno e a progesterona está alterando. Então, hora está muito alto, hora está muito baixo. Então, toda mulher tem dor de cabeça na TPM. Algumas mais, porque já tem uma base disso, outras menos. Da mesma forma, Kátia, quando a gente entra na menopausa, você caiu a carga de estrógeno. Você também tem mais dor de cabeça na menopausa. Mas, normalmente, quem sofreu a vida toda de TPM, na menopausa, ela vai sentir mais esses efeitos ou não? Mais ainda. Mais ainda? A gente acha que assim, porque tem hormônio, tem mais dor de cabeça. Acabou o hormônio. Não. Alivia, não. Porque na verdade é o delta, é a desregulação desse hormônio que faz isso. Por isso que muitas vezes é legal a gente conversar com o nosso médico para saber sobre reposição hormonal. E a partir de quando fazer? Porque essa também é uma pergunta que a maior parte das mulheres se faz, né? E muita gente não associa isso. É né? verdade. Outra coisa que dá dor de cabeça, muitas pessoas nem... A privação do sono dá muita dor de cabeça. Então quem trabalha muito e vai picotando o sono, dá muita dor de cabeça. Mas durante o sono a gente também tem ali a produção de hormônios. Então é justamente essa dor de cabeça porque a gente não produz da forma adequada? Exatamente. Então a gente tem a produção de GH e de cortisol à noite. Então vamos desregular isso e você também aumenta a tensão cerebral, a vasoconstrição cerebral. É complexo. É bem difícil, Kátia, porque tem muita coisa envolvida em hormônio de dor de cabeça. Não é só uma dorzinha de cabeça comum, né? Sim. Vamos ver mais uma? A adrenalina é o hormônio da fuga e por isso melhora a dor de cabeça. Que hormônio da fuga é esse? Piora a dor de cabeça. Então, na verdade, é mito. É mito, né? Porque piora? Olha que legal que é esse hormônio. Isso é legal também a gente falar por causa do exercício. Quando a gente vê o ladrão, vai descarregar adrenalina, que é o sistema... Daquela gelada assim...
Adrenérgico. O que acontece? Pupila dilata para ver bem onde você vai fugir, taquicardia para poder correr, vasoconstrição, boca, a saliva você perde, vai querer correr mais, e aí você tem todos esses hormônios de up, que é de você querer fazer mais coisas, que vai aumentar a adrenalina, que vai dar dor de cabeça, tá? Então, quando você leva um susto grande, não tem gente que brigou, se irritou ou levou um susto, depois não dá uma dor de cabeça? Então, mas dizem que existem vários tipos de dor de cabeça. As pulsadas, as intensas, as fininhas. A gente consegue identificar quando é com adrenalina? Quer dizer, é característico um tipo de dor de cabeça? Sim, isso é... Você tá espertinha, hein? Viu? Tô te clonando, já te falei, pra você ficar ligada. Geralmente, a cefaleia de causa hormonal, ela é tensional. Tá? Ela não é insalva, aquela dor muito alucinante que pega até uma parte do olho que a pessoa dói vomita. O fundo do olho, né? Essa não. A tensional é aquela que pega ou aqui, ó, temporal ou aqui, geralmente, e ela parece que vai comprimindo a cabeça, é um negócio que vai apertando. Tá na porta, exprimindo, assim? Aí você quer ficar no escuro, você não quer falar com ninguém. Dá um pouquinho de náusea, não tão forte, mas é aquela que você vai apertando a cabeça. Essa mesmo. Então, se a gente faz atividade física, a gente consegue ajudar a não ter essas oscilações? Então, na verdade, quando você faz uma atividade muito intensa, e você aumenta mais a adrenalina. Mas e quando eu faço uma atividade correta? Aí você não dá aquele pico, Não dá porque o na pico, verdade né? não é aumentar, é o pico rápido que dá essa cefaleia. Então um exercício que você faz devagar e sempre, você já está acostumado, não dá tanto. Agora quem nunca correu, aí vai lá e quer correr tudo de uma vez, dá dor de Aí cabeça. essa é outra coisa. A gente quer recuperar tudo que a gente não fez nos últimos meses no primeiro dia da esteira, né? Inclusive tem gente que vomita com exercícios intensos por causa disso. Ainda mais quando faz musculação e se aumenta demais a carga, tá além daquilo que a gente consegue fazer. Dá enjoo mesmo, né? Dá. Principalmente em músculos maiores como o da coxa, a gente fica bem enjoado. Quando tá levantando uma quantidade forte, é terrível, né? É. Pra mim, eu tenho muito, principalmente de membro inferior, não sei porquê. Acho que porque a musculatura é maior, força mais, pode ser. É, pelo menos o meu personal, eu perguntei, e ele falou que era isso. Que principalmente quando a gente faz um trabalho de uma musculatura grande, como a coxa, a gente joga para esse músculo uma quantidade grande de sangue, né? Sim. Então falta sangue pro restante do corpo também, então a gente tende a ficar mais fadigado, cansado e com uma dor maior, que dá enjoo. Dá enjoo. Então, quando você tem uma musculação, você além de aumentar os hormônios para aquele lugar, você tem vasodilatação que você enche o músculo, por isso que a musculação incha. E uma coisa legal, você abre os receptores das células. Então, sim. você rouba açúcar do sangue também. Por isso que para diabético, fazer exercício melhora o diabetes, abaixa a glicemia, porque teu músculo vai estar usando aquela energia como fonte. Aquela reserva que faz Aquela mal pra reserva. gente, né? Vamos ver mais uma? Serotonina, o hormônio da paixão, provoca dor de cabeça. Olha, então ficar apaixonada dá dor de cabeça. não. Mito, É, porque senão ninguém queria ficar apaixonado. A serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer e muitas vezes está no chocolate. Por isso que a pessoa que às vezes está depressiva, que está triste, ela vai em busca de chocolate, né? A gente tem o tratamento da dor de cabeça com vários remédios. Um deles são os inibidores tricíclicos, que são os antidepressivos que aumentam a serotonina do corpo. Então a gente sabe que serotonina é bom. Ela melhora a dor de cabeça, dá um bem-estar geral e melhora a dor de cabeça. O exercício aumenta também a quantidade de serotonina, Também né? aumenta. Por isso que as pessoas que estão, por exemplo, cansadas ou tristes ou depressivas, a gente só o remédio, um antidepressivo, Kátia, ele vai abrir os receptores. Tá. Mas É você como se tem... abrisse a janela de casa. Mas você tem que dar mais serotonina para o corpo para você melhorar. Então não adianta você ficar em casa triste. Você tem que ou arrumar o guarda-roupa, ou vai andar na rua, ou vai ver um filme, ou vai comer uma comida que você nunca comeu. Você tem que dar estímulos diferentes para o cérebro para ele começar a aumentar a serotonina. Então é muito importante nessa fase, quem tem depressão, não ficar trancado em casa. Porque Quanto mais fica, pior, né? quanto mais você inventa coisa para fazer, você aumenta a serotonina que vai ajudar os remédios a fazerem efeito. Então não é esperar que o remédio faça 100% traga 100% do resultado, né? Mas se apaixonar, então melhora a dor de cabeça. Melhor, então apaixone-se. Vamos ver mais uma. O hormônio de crescimento pode diminuir a cefaleia. Mito, tá? Mito. O Teve um modismo, né? Das pessoas tomarem, né? É GHE? É. É A, né?
O GH, ele pode ser usado quando você tem déficit do hormônio de crescimento, crianças que não têm hormônio, para síndrome de Turner, é uma doença que não cresce, e para lipodistrofia do HIV, que tem um rosto mais chupadinho. Mas o GH para medicina do esporte não é indicado, tá? Porque é uma dose excessiva e você pode proliferar células cancerígenas se tiver uma genética para isso. Quer dizer, se eu fosse ter um câncer daqui 30 anos, eu antecipo ele. Pode acontecer isso. Mas existe uma doença que chama acromegalia, que na hipófise você começa a produzir mais GH. Sozinho? Vai proliferando assim? Vai, o tumorzinho vai produzir GH. Aí o que é acromegalia? Vira praticamente, a gente fala que vira um monstro, porque aumenta a mão. Então, começa a crescer mão, tudo? A aliança, a pessoa vai perdendo, a aliança fica pequena, mas o sapato vai ficando... Não, algum tempo assim, é progressivo. Sim, mas pouco tempo eu digo, né? Não muito. Vai, em um ano você perde 2, 3 números de sapato. Porque o pé cresceu? O pé cresce, o osso cresce. E depois que você faz o tratamento, não adianta, já cresceu mesmo? O queixo cresce. Nossa! E esse hormônio dá muita dor de cabeça. Então, como que é o tratamento? Você tem que tirar o nódulo que está produzindo GH. Mas realmente, o que já ficou, não tem mais volta. jeito, né? Vamos ver mais um? Prolactina, aquilo que você disse, que é o hormônio que produz o leite, só aumenta na gestação. Aumenta a dor de cabeça, estão dizendo, né? Então mito, né? Mito. Então, na verdade, o que acontece? A prolactina, que é o hormônio que é produzido quando você está amamentando, ele também pode aumentar por outras causas. Alguns remédios aumentam prolactina. Então, primeira questão, você vê prolactina alta, você vai perguntar primeiro se fez repouso para colher o exame, porque o nervoso e estresse aumenta. E quem tem medo, por exemplo, de agulha, já piora tudo, Criança né? colher prolactina é uma desgraça, porque vai vir alto. Segunda coisa, alguns remédios, principalmente de gastrite, sabe? Ranitidina, cimetidina, anticonvulsivantes, Aldol, esses remédios que são comuns na prática clínica da gente, vão aumentar a prolactina. Por isso, pessoas que tomam antidepressivo, às vezes não é só o antidepressivo que está engordando, é a prolactina que ele produz que engorda. Então, isso é um dado muito interessante, viu, Kátia? É muito comum pessoas que estão com depressão engordarem. E aí a gente fala, mas nem come pra isso, porque que engorda, né? Muitas vezes eu pego prolactina alta por causa do remédio que está usando. Olha, que coisa, né? Tirando isso, também tem uma doença, que é o microadenoma hipofisário produtor de prolactina, que é um tumorzinho na hipófise, que é um nome horrível. Essa hipófise pode dar muito problema, né? É o terceiro olho. Então. Por isso que tem o terceiro olho, que é o centro de tudo. Você tem esse terceiro olho bem aguçado, né, Kátia? Mas você sabe que eu faço acupuntura, minha acupunturista coloca, eu fico meia hora mais ou menos. Na hora que vai puxar a agulha, o corpo fez assim, ó. Puxa pra dentro a agulha, é doido. Na hora que você puxa, você assim... A pele vai quebrando, porque o corpo já estava puxando. Maluco. Mas é um dos pontos, né? de centro, né? E aqui o abdômen também, né? De equilíbrio do corpo. E aí a gente pode ter um tumor que produz também a prolactina, tá? E aí o que a mulher vai sentir? Muita dor de cabeça, galactorreia, que é saída de leite da mama. Como se estivesse amamentando grávida, né? Tá normal, não tá grávida, tá saindo leite. Pode também bloquear a menstruação, então... Vem 1 mês, vem 3 meses, dá infertilidade. Então, uma das causas da mulher tentar engravidar e não tá conseguindo é ter prolactina alta também, tá? E aí, às vezes, fica lá. Então, você em casa que tem saída de leite da mama, tem que dosar prolactina, tá, Kátia? Não é normal. Então, prolactina não vem só na gestação, ela vem por outras causas. Se a gente tiver esse tumor no hipófise, o que a gente faz? Se for muito grande, macroprolactinoma é cirúrgico, maior que 1 centímetro. Se for micro, que é o mais comum, tem remedinho. Que diminui? Tem um remédio que bloqueia a produção. Muitas vezes a gente tem, em alguns casos, cura, ele regride esse tumorzinho. Em muitos casos não, vai ter que tomar remédio para sempre. Tudo bem, mas aí a gente pensa, se existe a hipófise é porque ela é importante. Sim. Se a gente tem um tumorzinho e toma um remédio, ela regride, ela é afetada também por esse remédio e deixa de produzir alguns hormônios ou não? Esse remédio é específico para a prolactina, para o gancho da prolactina. Tá. Isso que você falou tem muito sentido, Kátia. Se a gente for fazer a cirurgia, que é pelo nariz, é transesfenoidal, e tirar só o tumorzinho, que é a nossa intenção, tudo bem. Tudo bem. Se você não conseguir, por causa do local, aderência, e tirar tudo, você vai ter que repor um monte de hormônios nessa pessoa. Porque ela é pequenininha, a hipófise, mas é extremamente importante, mas ela produz tudo no corpo. Então. Sem hipófise você não vive. Olha, a Fabiana diz o seguinte, estou tratando de hipotiroidismo e percebi que minha dor de cabeça melhorou. O remédio da tireoide melhora a cefaleia? Muito bem, Fabiana. Então, na verdade, você tratar o hipotiroidismo é que melhora a dor de cabeça. Hipotiroidismo dá também dor de cabeça. Então, dá indisposição,
fica preguiçosa, cansaço, aumenta o peso, a pele fica seca e associado a uma dor de cabeça. E você tratando a tireoide, você vai ter uma melhora. Mas não é que o remédio de tireoide melhora a dor de cabeça. Quer dizer, você equilibrando o corpo, você não sente mais dor de cabeça, né? Porque você que não tem problema de tireoide, achar que, vou então tomar um remédio de tireoide que vai melhorar a dor de cabeça, não. Né, por aí, né? Porque aí você vai ao contrário, da hipertireoidismo, que também dá dor de cabeça. Então o hipotireoidismo dá dor de cabeça e o hiper também dá. E o tratamento da tireoide é que regula isso. Muito bem, acertou. E a gente tem que prestar atenção no corpo da gente, nos sinais do corpo, né? Tem gente que não percebe, Kátia, as coisas. Gente, mas a gente sente. Mas você parece estar tão atenta ao que acontece fora do corpo e não dentro dele, né? Que você não sabe que eu faço uma experiência. Tem remédio que dá uns sintomas, principalmente remédio de emagrecer. Eu não falo todos, porque parece que induz a pessoa a sentir. O que é uma verdade, Tem né? paciente que fala tintim por tintim do efeito colateral. É muito engraçado. Aí você fala, esse aí presta atenção. Presta muita atenção, é verdade. Olha, Maria Letícia diz o seguinte: tenho 25 anos e toda vez que estou no período menstrual, sinto dores de cabeças fortíssimas. Às vezes não consigo nem realizar minhas atividades por causa disso. Fico em média 5 dias com muita enxaqueca. O que posso fazer? Não aguento mais. Então, Maria Letícia, é verdade, isso pode acontecer. Você já deve ter uma dor de cabeça de base, que aí tem que ser investigada. E fora isso, o hormônio estrógeno que está alterando e está te dando dor de cabeça. O que a gente pode fazer nesses casos que é bem característico de TPM? A gente usa anticoncepcional de uso contínuo, principalmente progestágenos, que diminuem a produção de estrógeno. E aí você com a pílula de uso contínuo de progestógeno, você diminui muito a dor de cabeça, tá? Então a gente tem Peludil, que é o Mirena, a gente tem remédio por boca contínuo, tem implante, então a gente tem possibilidade de melhorar muito esse quadro. Mas ela faz esse tratamento por um período, depois para, ou faz sempre para só na hora que quiser engravidar? Do jeito que eu estou percebendo que é bem grave o dela, vai ter que ser contínuo, direto, né? Até querer engravidar e depois vai tirar. Mas esses remédios de uso contínuo hoje em dia, a dosagem é muito correta, não fazem mal, viu, Cássio? Não, sim, eu estou te perguntando isso, que às vezes a pessoa fala, legal, faço 2 meses, passo a dor de cabeça, aí eu paro de tomar, e aí volta tudo e não sabe por quê, né? Volta tudo. Beijo, viu, Maria Letícia? Procura sua médica, então. Vamos ver mais uma? Aparecida. Minha filha tem 13 anos e se queixa constantemente de dores fortes de cabeça que não passam nem com analgésicos. Meninas nessa idade podem ter dores de cabeça de causa hormonal? Pode sim, Aparecida, principalmente que nessa idade que você teve a primeira menstruação. Geralmente é aí dos 10 aos 12, 13 anos de idade. E essa desregulação de estrógeno progestágeno é justamente o que vai estar dando dor de cabeça, que é o que a gente está falando. Sim. É o antes menstruar, é a menopausa que desregula e quando você começou também a produzir esses hormônios. Então é muito comum, nesses casos a gente tem outro tipo de terapia, tá? Ou às vezes, se for muito forte, a gente tem a terapia com esses hormônios contínuos, mas para criança nem sempre a gente vai dar anticoncepcional de cara. A gente vai tentar outros métodos para depois introduzir esse tipo de tratamento. Você diz que normalmente as meninas hoje menstruam por volta dos 10, 13 anos, o que é muito cedo, né? Muito cedo. Gente, eu menstruei com 17. Mas a tua foi tardia, cara. A minha irmã, a Carla, menstruou, eu não sei se foi com 10 ou com 11. E a gente tem 2 anos de diferença. Ela menstruou, eu levei uma vida para menstruar depois. Então, é complicado, porque não está preparada ainda, não está madura para conseguir já entender o corpo, as dores, né? Primeiro que menstruar cedo não cresce tudo que poderia. Então, porque barra o crescimento, Então né? a gente geralmente bloqueia para crescer um pouco mais. Depois que menstruou, você cresce ainda de 2 a 5 centímetros nos próximos 2 anos. Mas não custa nada menstruar mais tarde. Fora que a cabecinha às vezes não acompanha toda essa modificação do corpo. É muito infantil ainda, né? Então menstruar modifica muito a cabeça da menina. Eu acho importante a gente não deixar as meninas. E uma coisa, Kátia, não adianta vir no consultório quando já menstruou. Tem que ser antes, né? Começou o broto mamário a aparecer, os pelinhos, corre para o consultório. Por quê? Porque tem que fazer os exames. O exame de sangue mostra pra gente, pelo raio-x da idade óssea, se já ativou. Se ativou, a gente tem um remedinho, intramuscular, uma injeção, uma vacina, que você bloqueia. E aí, a hora que a menina tiver o ossinho de 12, 13 anos, a gente deixa menstruar. Agora, bloquear a menstruação da criança, né, da menina, criança, gente, 10 anos para mim é criança. Sim. Da criança,
você pode retardar essa menstruação 2, 3 anos? Até uma idade de osso de 12, então vai 13 fazendo anos. direitinho. Nunca pela idade da criança ou quanto tempo ela usou o remédio, é sempre pela ossinho da criança. Mas isso pode trazer alguma consequência negativa para a criança? Nenhuma, Nenhuma. Desde que você trate correto, a dose correta. Não traz consequência errada nenhuma. É muito então, por que legal. não fazer, né? Porque às vezes a mãe nem sabe que tem isso, sabia, Kátia? É verdade. Apesar que a minha sobrinha, ela menstruou cedo e ela é bem baixinha. E na época minha irmã falou pra ela, Gabi, você quer parar de menstruar? Quer ir no médico? A Gabi. Aí ela falou, não, eu quero menstruar. Hoje ela reclama porque ela ficou muito pequenininha. Ela é bem pequenininha. Então, às vezes, e a Gabi sempre foi muito madura. É legal se deixar para a criança decidir, mas às vezes a criança também não tem maturidade para isso, né? Eu acho que criança não tem maturidade para decidir. Uma coisa que eu fico até chateada no consultório, por exemplo, déficit de hormônio de crescimento, Kátia. Você tem que injetar todo dia à noite aqui no subcutâneo, mas é uma agulha muito pequenininha. Mas toda criança vai chorar. Toda criança não vai querer. Vai assustar de início, Assusta, uma injeção. E assim, tem mãe que fala, chorou muito, eu não vou mais dar. Não pode. Mas, por exemplo, criança tem diabetes. Você já cansou de comentar de casos de crianças que são seus pacientes que eles mesmos se aplicam. Sim. Aprende direitinho. Adoram. Se acham os médicos, faz tabelinha pra mim, é muito lindo. Se você educar essa criança, não falar que é porque às vezes a criança tá chorando, a mãe tá chorando mais ainda. É verdade. Né? Então, se você tiver paciência, estrutura emocional para conseguir isso, todas conseguem, tá? Então, eu acho errado decidir criança. Eu acho que o pai, a mãe tem que ser mais. Isso dá para ter dosinha, que é pro bem da criança. Sim. É que nesse caso também não vai prejudicar a saúde. Por exemplo, menstruar antes e depois, perdeu centímetro. Mas outras coisas mas sim, de doença, né? sim. Não dá pra brincar, Outro dia, a mãe diabética levou um lanche de mortadela na consulta, se tirou da... Pra criança? Kátia, você imagina a minha cara, você me conhece. Não teve como a mãe dizer que não percebeu. Não tem mesmo. E tem que seguir direitinho. Sim. E eu acho que muitas vezes os pais se preocupam mais com isso, do quanto que a criança não vai poder se alimentar de todos os grupos alimentares, pelo menos naquele momento, mais do que a criança. A criança entende com mais facilidade, né? E nesse caso aqui, Aparecida, para tua filha, não só pensar no hormônio, isso é o mais comum que você está pensando, mas vamos dosar também as vitaminas. Sabia que falta de vitamina pode dar dor de cabeça, cara? E excesso também, porque tem gente que se automedica. Exatamente, não é para ficar tomando vitamina à toa. Não é não, gente. Tem gente que, vou tomar cálcio e não faz uma dosagem. Você pode dar. Não sabe se está bem. Cálculo em outros lugares. Então, né? pois é, né? Então, para a criança dosar sempre tireoide é muito importante, hormônio de crescimento, as vitaminas e ver se é por causa do estrógeno da menstruação. Então, Aparecida, leva sua filha no endócrino para saber direitinho, fazer uma checagem. Gente, é exame de sangue comum. Tem gente que acha que tudo é caro. Não, cara. Exame de sangue comum, você vai lá, tira e já fazem tudo de uma vez só. Não é um exame tão específico, diferente, é um exame muito comum de ser dosado. Muito fácil. Um beijo, Aparecida. Edith, estou tendo dores de cabeça com mais frequência depois que meu filho nasceu. Queria saber se pode ser por motivos hormonais. Geralmente sim, viu, Edith? Existe uma coisa que chama-se tireoidite de Kerven, que é uma tireoidite que pode acontecer logo depois da gestação e dá muita dor de cabeça. É por exame de sangue que a gente descobre. E justamente você ter diminuído o progestágeno, você também tem muita cefaleia, porque você na placenta tem uma carga de estrógeno enorme. Aí você imagina, você arrancou todo o estrógeno do corpo de uma vez, dá muita dor de cabeça também. E sem falar que nos primeiros meses a gente não dorme direito, né? Sim. É o bebê que você tem que acordar. E outra coisa, ela pode estar amamentando, aumentou a prolactina aí também, que também vai estar dando dor de cabeça. Então, quer dizer, é um conjunto de fatores que você tem que dosar tudo e você com certeza consegue melhorar essa dor de cabeça. E não é todo medicamento que a mulher amamentando pode tomar, né? De jeito nenhum. Tudo que a gente come e que a gente usa de remédio vai para o leite e a criança usa. Então, mãe, pelo amor de Deus, tome muito cuidado no período de aleitamento materno. Tem gente que acha, se eu posso tomar o remédio, não vai. Tudo vai para o leite. Então, a gente não tem, por exemplo, um neném que está com intolerância à lactose. A mãe não pode tomar o leite, senão porque senão vai para a criança, né? A criança que tem intolerância a algum alimento, a mãe também não pode comer enquanto está amamentando. Da mesma forma, a gente fala de hormônios e de substâncias, tá? Então, tem que levar, tem que ir pro médico, né? Para ver o que a Edith pode estar, né? Tento. Vamos ver mais uma?
A última da Luciana, tenho muita dor de cabeça e o médico pediu uma ressonância. Apareceu no exame um tumor de hipófise. Tenho que operar? Será que isso pode ser a causa da minha cefaleia? Bem o que você falou da hipófise. Legal, viu, Luciana? Então não se assuste tanto, tá? A hipófise é essa glândula que, se ela tiver um tumorzinho, primeira coisa, quase nunca é câncer, então é tumor benigno. Existem alguns tumores de hipófise que eles são incidentalomas. O que é esse nome? É isso? Ele só tá lá por acidente, por incidente. Podia ter nascido em qualquer lugar, mas tá lá. E ele não produz nenhum hormônio. Então, o primeiro passo aqui é dosar todos os hormônios de hipófise. Prolactina, que a gente falou, o GH, hormônio de crescimento, a tireoide também, o TRH, que produz o TSH. A gente tem vários hormônios. Aí você dosa tudo. Se nenhum hormônio está alterado, fica com o seu tumorzinho. Se ele é pequeno, geralmente ele não vai crescer. Se for grande, precisa operar, porque ele pode lesar o quiasma óptico. E aí é o centro da visão. Ah, tá. Aí não é que você perde a visão, você perde e fica preto aqui, ó, com a campimetria. Você perde a visão periférica. Isso mesmo. Então, quando é grande, às vezes não produz algum hormônio, por causa do tamanho a gente tira. E se for alguma causa hormonal, existem hormônios que a gente consegue tratar. Por exemplo, GH, acromegalia cirúrgico, não tem. Não tem como. Prolactina, geralmente a gente trata com remédio. Tá. Problemas com tireoide depende do tamanho. Então vai depender. Primeira coisa, você em casa, Luciana, procure teu médico, ele já deve ter pedido. Então, todos os exames hormonais, a partir do resultado disso que a gente vai decidir a conduta. E não é para se assustar, porque quando a gente ouve tumor, a gente quase entra em parafuso, né? A gente vai, já tô lascada. Aí vai pra internet, danoso. Nossa, foi pra internet. Cara, pra internet, danoso. Tudo bem, a gente vai pra internet. Mas não vou nem falar nada, viu, senhorita Kátia? Você vai pra internet. Só que veja 2, 3, 4 sites. Bateu a informação, não bateu? Mas fale com o seu médico. É que a gente não resiste, a gente acaba indo. Mas não compre aquele como sendo o seu diagnóstico. É o médico que vai falar. Porque também, na internet, a gente pode fazer uma página e escrever o que quiser, né? Sim. Então tem que ficar atento. Olha, procura sua médica então, o seu médico, tá, Luciana? E aí ele vai te falar direitinho o que fazer. Vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel, só lembrando, gente, o espaço que a gente tem aqui é super importante, porque traz um alerta, traz informação, mas não supre a necessidade de você conversar com o seu médico e seguir a orientação que ele te passar, porque ele sim sabe o seu caso com individualidade. O site é o www.doutoramaiteendócrino, Maitê é com T-H-E, maiteendócrino.com.br. Se você quiser sugerir um tema para a doutora Maitê, que é endocrinologista, vir, fique à vontade e pode sugerir. Beijo, Mela. Até segunda. Tchau.